Olá, gente! Vamos para o nosso terceiro vídeo, onde a gente vai falar um pouco sobre a embriologia na terceira semana do desenvolvimento humano. E para começar, na terceira semana, ela é caracterizada pelo rápido desenvolvimento do disco trilaminar. Acontece que na segunda a gente tinha esse disco de uma maneira bilaminar. Além disso, temos alguns pontos importantes, como o aparecimento da linha primitiva, desenvolvimento da notocorda e diferenciação das camadas germinativas, que vai ser devido a esse desenvolvimento do disco trilaminar e pela diferenciação. Inclusive, esse é um período marcado pela ausência da menstruação e geralmente é a primeira indicação da possível gravidez. Sobre as fases da terceira semana, a gente inicia com o desenvolvimento da linha primitiva, a qual induz a gastrulação com diferenciação do disco trilaminar. Com isso, ocorre o processo notocordal e notocorda, mesodérmica cardiogênica, neurulação, desenvolvimento somito, célula intraembrionário, desenvolvimento inicial do sistema cardiovascular com o processo de vasculogênese e angiogênese e as velocidades coriônicas que irão originar a placenta. No início da terceira semana, a linha primitiva ela é um resultado da proliferação e da migração das células do epiblasto. Lembrando que esse epiblasto está relacionado a embrioblasto. E essas células que ficam em sua extremidade, elas se direcionam através de sinalizações químicas para o plano medial do disco embrionário. E assim que essa linha surge, ela é possível identificar o eixo crânio-caudal com a superfície dorsal e ventral e também o lado direito e esquerdo, que vai ser muito importante, posteriormente, para aquela questão dos exames de imagem, questão da viabilidade daquela gestação. Com a formação dessa linha primitiva pela proliferação e migração do epiblasto, acontece que essa linha ela vai ser alongada. E como é que ela vai ser alongada? Por adição e proliferação celular na sua extremidade caudal, enquanto que a sua extremidade craniana ela vai se proliferar e formar um nódulo ou um nó primitivo. Acontece que com a formação dessa linha primitiva e por ela ocorrer através da proliferação e migração celular, essa região ela vai ser espessada. Se ela vai ser espessada, vai acabar se formando sulcos primitivos, como se fosse uma lombada. Então, se ela tem um espessamento, vai ocorrer uma depressão aos lados, formando assim a fosseta primitiva. E esse processo ele é sinalizado por proteínas morfogenéticas e por fatores de crescimento. Bom, nessa imagem a gente consegue ver a formação do disco embrionário trilaminar. Nessa imagem a gente pode ver basicamente na segunda semana com o disco embrionário bilaminar e a relação com as vesículas, o pendúculo. E aí a partir dessa proliferação, como a gente pode ver, e a questão da migração celular, vai ocorrer um processo de espessamento e principalmente a formação da linha primitiva. É como se a gente pegasse um lençol e fosse fazendo umas dobrinhas, Aqui essa imagem a gente consegue ver ela de cima, É essa imagem, só que vista de uma forma, da frente, assim, pensando assim dizer. Lembrando que essa linha primitiva, ela vai se alongar, só que vai ser delimitada pela placa precordial. E a questão também de quando ela se espessa, acaba formando as depressões ao lado, formando assim os sulcos, E a questão das fossetas primitivas. O nó primitivo, como se fosse a região, entre aspas, da cabeça. E aqui na outra imagem a gente consegue ver ele num plano medial, questão mais de um outro ângulo de visualização. Aqui é um vídeo onde a gente vai conseguir ver essa relação. Nesse primeiro momento a gente vê o disco bilaminar e aí ele vai começar a ocorrer a proliferação e a migração celular, formando assim a questão das células mesenquimais entre o nectoderma e o endoderma, e a formação justamente dessa linha primitiva entre a cloaca e a membrana orofaríngea. Aqui é uma linha do tempo, então a gente começa a terceira semana com a formação dessa linha primitiva, com a proliferação e migração celular do epiblasto, e também a questão dele poder formar a mesoderme e induzir a gastrulação, que no caso vai ser a diferenciação do bilaminar em trilaminar. Em seguida, ocorre o processo de gastrulação, a qual é induzida pela formação dessa linha primitiva. Pense assim, como forma essa linha primitiva, existe um rearranjo das estruturas celulares. E esse rearranjo
realiza o movimento de sinalização celular, fazendo assim com que ocorra a diferenciação do disco bilaminar em trilaminar. Falando de uma outra forma, a gastrulação ela pode ser também desencadeada pelos sinais provenientes da região do nó primitivo, o qual é muito sensível a essa alteração, né, dos movimentos celulares e rearranjos morfológicos, que foi o que eu acabei de dizer. Então, ela faz, né, com que ocorra a invaginação e migração dessas células mesenquimais entre a ectoderme e a mesoderme, fazendo assim com que ocorra justamente, né, o início da morfogênese e também a diferenciação dos três tecidos. Aqui a gente consegue ver uma imagem, na anterior tinha um bilaminar e a trilaminar, que é composta pela ectoderme embrionária em azul, a mesoderme intraembrionária em vermelho e a endoderme em amarelo. A gente consegue também ver essa relação, né, do embrioblasto e também a questão, por exemplo, a endoderme ela está interna, enquanto que a ectoderme está mais externa. Aqui a gente vai ver justamente esse movimento celular, né, entre as camadas e a formação de novas. A gente vai ver agora o mesoderma intraembrionário, né, a linha primitiva ali no meio começa a liberar justamente essas células em vermelhos, que são o mesoderma intraembrionário propriamente dito. Então, em nossa linha do tempo, logo após a linha primitiva, ocorre a gastrulação com o disco embrionário trilaminar e o início da morfogênese. Agora, falando um pouco sobre o processo notocordal e a notocorda. Eles são formados, né, a partir do nó primitivo e da fosseta primitiva, onde suas células mesenquimais, elas migram a partir de sinalização celular e acabam formando um cordão celular em formato de uma salsicha ou um bastonete, algo cilíndrico, só para que a gente tenha essa imagem na cabeça. E feito isso, né, devido a essa migração dessas células mesenquimais, ocorre justamente a formação do processo notocordal. Como eu falei, a gente deve imaginar algo cilíndrico, porque vai, né, ter um lumen onde vai ocorrer o processo do canal notocordal, que vai ser meio que uma base, né, para a formação de algumas estruturas do sistema nervoso. Também pode ser conhecido o processo notocordal como a notocorda. E ela existe uma delimitação de crescimento, onde vai justamente até a placa pré-cordal. Junto a isso, a ectoderme e a endoderme elas se fusionam e formam a membrana orofaríngea, que vai ser justamente a cavidade oral. Nessa imagem, a gente consegue ver a relação, né? Por exemplo, identificamos inicialmente a extremidade cranial e caudal, vemos a placa pré-cordal, que vai estar justamente relacionada com a membrana orofaríngea, e o crescimento dessa linha primitiva. Bom, com essa linha primitiva, a gente consegue ver a sua relação com o processo notocordal e o nó cordal. Nesse vídeo, a gente vai poder ver tudo o que acabei de dizer de uma forma muito mais animada, literalmente. Né? Então, se a gente faz esse corte e consegue ver a relação, né, do trilaminar com o canal notocordal, a gente consegue ver as fossetas primitivas e como ela intercala com os tecidos do folhetos germinativos, assim dizer. Então, na terceira fase da nossa linha do tempo, vai ter o processo notocordal e da notocorda, a qual vai ser um haste celular que vai definir o eixo do embrião e dar-lhe rigidez, servir como base para o desenvolvimento axial do esqueleto e indicar o futuro local dos corpos vertebrais. Bom, algumas células da linha primitiva, elas vão migrar para a região cranial em cada lado do processo notocordal e de sua linha primitiva, e consequentemente da placa pré-cordal. Elas vão se encontrar para formar o mesoderma cardiogênico, na área cardiogênica, onde vai ficar o primórdio cardíaco, e ela começa a se desenvolver no final da terceira semana. E qual a importância dela? Ela vai delimitar essa área cardiogênica, a qual vai ser responsável pela sinalização celular de diferenciação e migração para que ocorra, né? Ou seja, para que as células sejam programadas e saibam qual deve ser o local cardiogênico. Então, em nossa linha do tempo, ela fica na quarta fase, logo após esse processo notocordal, com essa delimitação. Logo em seguida, ocorre a alantode no 16º dia, onde ela vai acontecer como um pequeno divertículo em forma de salsicha, né, na parede caudal do saco vitelino no pendúculo, no caso que quando a gente fala pendúculo, né, tem que vir já aquela imagem do cordão umbilical, onde vai fazer a conexão, né, justamente entre a parte do embrião com a parte
como pode dizer, a parte materna da placenta. Ele é importante pela formação precoce do sangue e ela está associado à bexiga urinária e, além disso, ele é muito responsável pelos vasos sanguíneos. Bom, para encaixar então na nossa linha do tempo, a gente põe ali o alantóide no aproximadamente 16º dia. Recapitulando, o mesodérmico cardiogênico ele vai ser responsável pela delimitação da área cardiogênica, o alantóide com a relação desses vasos e o sangue fetal, né, com comunicação da placenta, ou que vai ser, no caso, posteriormente, as velocidades coriônicas. E se a gente for separar tudo isso que já aconteceu em mais ou menos os dias da terceira semana, a lei primitiva, então, vai dar o 15º ao 16º dia, a gastrulação 16º ao 17º e o processo notocordal até o alantóide entre o 17º e o 18º. Depois disso, ocorre o processo de neurulação. Bom, a neurulação fala basicamente sobre a formação do tubo neural, através do fechamento do neuroporo caudal e a formação da placa neural. Bom, ela termina, na quarta semana, mas inicia na terceira. A placa neural, ela é desenvolvida a partir da notocorda. Com o surgimento, e a proliferação celular presente na notocorda, todo esse processo celular vai induzir a ectoderme embrionária em se espessar e formar de maneira, com a sinalização adequada, a placa neural. Acontece que, por ter relacionada a questão do sistema nervoso, toda célula ela tem que ser bem especializada. Então, essas células elas vão se diferenciar em células neuroepiteliais. Na placa neural, ela possui uma ectoderma, que é chamado de neuroectoderma, a qual vai dar origem ao sistema nervoso central, com o cérebro, a medula espinhal e algumas outras estruturas como a retina. Bom, a partir mais ou menos do 18º dia, a placa neural ela invagina, ou seja, vai sendo esse processo de depressão ao longo do seu eixo para formar sulco neural longitudinal mediano, que vão apresentar dobras neurais em cada lado. E essas dobras, elas vão tornar, proeminente a extremidade cranial e são os primeiros sinais de desenvolvimento do cérebro. E no final da terceira semana, essas dobras, elas começam a se mover em conjunto e se fusionar, formando assim o processo da formação, da placa neural em tubo neural. Ou seja, vai ser uma conversão da placa no tubo. E isso se dá o desenvolvimento do primórdio das vesículas do cérebro e da medula espinal. À medida que as dobras neurais se fusionam para formar o tubo neural, as células neuroectodermas que se encontram ao longo de cada crista da dobra, elas perdem suas afinidades epiteliais e adesão com suas células vizinhas e começam justamente a migrar de dorsal e lateralmente em cada lado do tubo neural, formando assim as células da crista neural. Nessa imagem, a gente consegue ver como um disco embrionário se alonga e altera sua forma durante a terceira semana. A linha primitiva, então, ela se alonga por meio de adições de células na sua extremidade caudal e esse processo notocordal se alonga pela migração de células do nó primitivo. E ao fim da terceira semana, esse processo notocordal se transforma na notocorda. A gente consegue ver também a relação com a ectoderme embrionária, por isso a coloração azul é referente às outras imagens. Acontece que quando ela vai se alongando, essa placa, ela também vai acompanhando esse processo. É como se fosse um tecido em que você vai esticando e você vai ver a questão também do apropriamento da diferenciação da migração celular. Então, vai ocorrer esse processo também com as células neuroectodérmicas. E elas vão crescer tanto em questão de longitudinal, tanto em questão do vertical. Então, em nossa linha do tempo, a neurulação ali vai ocorrer aproximadamente 15º dia até 21º dia, com o processo de neurulação e formação da placa neural, conversão em tubo neural e formação das células da crista neural. Falando agora sobre o desenvolvimento dos somitos. Assim que essa notocorda e o tubo neural se formam, o mesoderma intraembrionário, aquela parte da imagem que é vermelha, de cada lado do embrião, se prolifera e vai formar uma espessa coluna longitudinal,
o mesoderma paraxial, onde cada coluna ela é contínua de modo lateralmente ao mesoderma intermediário, a qual vai se gradualmente se afinar para formar um mesoderma lateral. Perto do final da terceira semana, o mesoderma paraxial ele vai começar a se diferenciar e dividir em pares de corpos cuboides, que vão ser chamados, então, de somites. E em cada lado do topo, em desenvolvimento, vai ter o seu respectivo par. Os somitos formam protuberâncias, né? Então eles vão ficar bem bem ressaltados, por assim dizer, distintas na superfície do embrião. E por serem tão proeminentes, então por ficarem tão visíveis durante a quarta e quinta semana, eles são utilizados para determinar a idade de um embrião. Disso, ele vai ser responsável pela formação do esqueleto axial, com sua musculatura associada e bem como o derme da pele. Nesse vídeo, então, a gente consegue ver essa relação da linha primitiva e o desenvolvimento dos somitos. De uma maneira que, para que fique, né, mais claro, a gente consegue ver que aos poucos essas protuberâncias elas vão evoluindo com o alongamento e a questão dos neuroporos, que a gente tem o rostral lá em cima, que seria o cranial, que ela é fechada, e o caudal. Inclusive, quando há, né, uma alteração no fechamento do neuroporo rostral, vai ser evidenciado algumas relações aos defeitos de tubo neural. Bom, quando falamos de celomas, estamos falando de cavidades corporais. Da mesma forma, né, como existe o celoma intraembrionário e o espaço celômico, esses espaços eles vão coalescer para formar uma cavidade única, né, em forma de uma ferradura, que vai ser o celoma intraembrionário. Ele existe uma importância por dividir o mesoderma lateral em duas camadas, o somático, que vai ser contínuo com o extraembrionário, que cobre o âmnio, e o esplânico, que vai ser contínuo com o mesoderma extraembrionário, que cobre a vesícula umbilical. No final da segunda semana, a nutrição embrionária é obtida exclusivamente do sangue materno por difusão através do celoma extraembrionário e da vesícula umbilical. E isso tudo vai se dar à necessidade do aumento de transporte de oxigênio e nutrientes, né, do embrião com a circulação materna, a qual vai estar relacionada com os córions e suas velocidades coriônicas que vão ser responsáveis pela formação da placenta. Outro ponto muito importante com o desenvolvimento do primórdio sistema cardiovascular no embrião durante a terceira semana é a formação de vasos sanguíneos no embrião e nas membranas extraembrionárias durante essa terceira semana. E elas podem ser classificadas, né, basicamente em dois momentos, a vasculogênese e a angiogênese. A vasculogênese, como o nome já diz, é a formação de vasos sanguíneos que vai começar no mesoderma extraembrionário do saco vitelino, pendúculo e o córeo. E ela basicamente vai começar fundamentalmente no córeo, justamente devido a essa relação com a placenta e as velocidades coriônicas. Então, no final da terceira semana, a circulação útero-placentária primordial já vai estar desenvolvida. A vasculogênese, né, as células mesenquimais se diferenciam em precursores das células endoteliais. Os angioblastos, angioblastos são células responsáveis pela formação de vasos, os quais vão se agregar para formar mais aglomerados de células angiogênicas que vão ser chamadas assim de ilhas de sangue. E a partir do momento elas vão ficar se fusionando justamente para que haja, né, para que forme mesmo essa rede de um canal que dê conta para o embrião. Já o outro momento, ele é chamado de angiogênese. Ele vai estar relacionado mais com uma camada endotelial, né, que vai se desenvolver justamente a partir de áreas adjacentes que não são vascularizadas e que vão se fundir com os outros vasos. Afinal, o embrião ele é um tecido, ele precisa de suprimentos, então é uma tendência natural das células a buscarem justamente esses suprimentos. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, que vai ocorrer uma sinalização, né, de diferenciação e migração a todo momento. Além da angiogênese, vai ocorrer o processo de hematogênese pelo mesênquima, que vai ser a formação de células tronco hematopoéticas pelo endotélio hemangiogênico dos vasos sanguíneos que são formados, e os hemangioblastos, que são as células responsáveis, né, progenitoras hematopoéticas. Aqui a gente também vai ver a relação, né, do sistema cardiovascular, em questão o pendúculo, né, que vai ser futuramente cordão umbilical, com a parede do saco coriônico e das vilosidades coriônicas que irão dar origem à placenta, e a questão das ilhas de sangue que reúnem, né, todas essas células e todo esse suprimento.
Aqui a gente consegue perceber como elas são proliferadas e como esse lumen ele é formado. E a fusão também desses vasos para que formem assim as ilhotas. Falando agora sobre as vilosidades coriônicas, né? Então, pouco depois, no final da segunda semana, as vilosidades coriônicas primárias começarem a se ramificar. Logo no início da terceira, o mesêncama ele vai crescer dentro dessas vilosidades primárias formadas na segunda semana, formando uma região central do tecido mesenquimial frouxo. E a partir disso, aquela vilosidade primária vai ser transformada, entre aspas, nas vilosidades coriônicas secundárias, as quais vão cobrir toda essa superfície do saco coriônico. Bom, o que vai acontecer? Esses capilares, né, eles vão começar a se fusionar para formar redes arteriocapilares para que possa alcançar mais espaço, mais contato com o tecido daquele embrião. E aí esse espaço interviloso que vai ser formado, né, os oxigênios e nutrientes, eles vão ser banhados, então eles vão jogar ali, até porque não há uma troca entre o sangue fetal e o sangue materno. Então, esse banhamento no espaço interviloso vai proporcionar, sim, a difusão. Inclusive, existe o ponto, né, das vilosidades que vão se aderir aos tecidos maternos através da capa citotrofoblástica, onde vão ser desenvolvidas pelas células citrofoblásticas e vão ser responsáveis pelas vilosidades de ancoragem, que vão ser responsáveis justamente pela adesão da placenta ao endométrio. Aqui nessa imagem, a gente vai conseguir justamente ver essa relação do endométrio, por exemplo, com as glândulas uterinas, né, com as lacunas. E se a gente der um zoom, a gente vai perceber que não existe esse contato direto entre a troca, né, materna-fetal, mas sim onde essa troca ela vai ser feita através do banhamento, né? Então, vai ser jogado ali o sangue e vai ocorrer o processo de difusão no espaço interviloso. A gente também consegue ver a parte da vilosidade coriônica e que vão haver dois tipos de vilosidades específicas, né, para a placenta. E em nossa linha do tempo, a gente consegue fechar assim, né, depois do celoma intraembrionário, do sistema cardiovascular, e fecha com as vilosidades coriônicas no final da terceira semana. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até mais!